Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo devocional bem interessante, que fala sobre a luta espiritual. Segundo essa análise, é algo que acontece dentro de todos nós. É uma visão bem profunda sobre esse conflito interno e o papel do Espírito Santo no meio de tudo isso. Para começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, talvez todo mundo já tenha se feito. Por que a vida parece um desafio tão grande às vezes? Esse é justamente o ponto de partida do estudo para tentar entender um conflito que ele descreve como central na nossa experiência. A premissa central aqui é que essa dificuldade toda vem de uma batalha que acontece dentro da gente, o tempo todo. Essa luta é definida como um conflito entre o que o ensino chama de a carne e o espírito. É uma tensão que, segundo essa visão, faz parte da própria condição humana. Tá, mas como é que essa luta interna se estrutura? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no modelo que o estudo propõe sobre como um ser humano é formado. Essa é a base para todo o resto. A base de tudo, segundo esse ensino, é que uma pessoa não é uma coisa só. Ela é composta por três partes: espírito, alma e corpo. E é a interação entre essas três partes que, de acordo com a fonte, prepara o terreno para esse conflito todo. E a definição de alma aqui é bem específica, viu? Não se trata da parte espiritual. A gente está falando da nossa mente, o intelecto, os pensamentos, as emoções. É aquela parte invisível da gente que pensa, que raciocina e que sente. Aí a gente tem o conceito de carne. O estudo não diz que é só o corpo físico. Pelo contrário, é como se fosse uma aliança, uma equipe mesmo, formada pela alma, ou seja, a mente e as emoções, e pelo corpo, trabalhando juntos. E essa equipe é vista como uma das principais forças nessa batalha interna. E aqui tem um ponto que é crucial: a diferença na escrita e, claro, na natureza. O espírito com E minúsculo se refere ao espírito humano, aquela uma das três partes da nossa composição. Já o espírito, com o E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus, que é uma entidade separada. Entender essa diferença é fundamental para a lógica do estudo. Ok, com essas três partes em mente, o estudo vai mais fundo para explicar a origem do problema. De onde veio esse conflito? A resposta, segundo a fonte, está num evento chamado de a queda. A narrativa aqui mostra uma mudança bem drástica. Antes desse evento, a queda, as três partes, espírito, alma e corpo, eram totalmente integradas, viviam em harmonia. Depois o estudo afirma que o espírito humano foi, desconectado, o que resultou numa condição espiritual completamente diferente desde o nascimento. E a consequência direta disso é a seguinte: nessa perspectiva, todo ser humano nasce com um corpo vivo e com a mente, a alma, viva, mas com o espírito inativo ou morto. Esse é o dilema fundamental que o estudo se propõe a resolver. Bom, se existe um problema de desconexão, é claro que o ensino também propõe uma solução, né? Vamos ver agora como essa reconexão espiritual é descrita. Essa reconexão aconteceria num processo de 3 passos. O primeiro é uma experiência chamada de nascer de novo. Nesse momento, o Espírito Santo toca o espírito humano que estava inativo. E o resultado disso é o terceiro passo. O espírito é vivificado, ou seja, é trazido de volta à vida. O estudo faz uma distinção que parece sutil, mas que é muito importante. Uma coisa é aquele toque inicial que vivifica o espírito, o momento do nascer de novo. Outra coisa, um passo seguinte, é o Espírito Santo passar a habitar, a morar de forma contínua dentro da pessoa. Certo, mas como isso funciona na prática? Com o espírito humano agora vivo e habitado pelo Espírito Santo, o estudo introduz uma analogia bem poderosa para manter essa parte fortalecida: a tal da ginástica espiritual. A analogia é bem direta. O corpo se fortalece com exercício físico. A alma, que é a mente, se fortalece com o estudo, com conhecimento. Da mesma forma, o espírito também precisaria da sua própria ginástica. E o estudo identifica essa prática como sendo a oração em línguas. E é aqui que a gente volta para o conflito. A equipe formada pela alma e pelo corpo, a carne, quer por natureza assumir o controle. Quer dirigir o carro da vida. Isso significa viver com base nas emoções, nos pensamentos e nos desejos físicos. A solução que o estudo propõe para esse conflito de quem governa é exatamente a ginástica do espírito. Ele argumenta que a prática da oração em línguas é um mecanismo que fortalece o espírito a ponto de ele conseguir assumir o controle, submetendo a equipe alma e corpo à sua liderança. E essa forma de oração não é apresentada como uma coisa só, não.
Segundo o estudo, ela se manifesta de 4 maneiras diferentes, e cada uma tem um propósito. Essas 4 manifestações seriam: primeiro, a oração como um sinal para quem não crê, que seria traduzida de forma sobrenatural. Segundo, como uma forma de intercessão profunda, descrita como gemidos inexprimíveis. Terceiro, quando usada em público com interpretação para edificar a comunidade. E por último, para edificação pessoal, que é o fortalecimento do próprio espírito. E para fechar, o estudo termina com uma perspectiva que tenta dar um novo sentido para toda essa luta. Apresenta a ideia de que a nossa existência aqui, na Terra, não é o destino final. É como se fosse uma preparação, um teste para uma vida futura, a vida eterna. E isso tudo nos deixa com a pergunta central, baseada em tudo que foi apresentado. Dentro dessa estrutura, o que define as nossas ações? É o governo da alma, ou seja, da mente e das emoções, ou é o governo do espírito, agora vivificado? A questão fundamental que esse estudo deixa no ar, no fim das contas, é: quem está no controle?